Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos nessa conversa sobre os desafios e a vantagem de ser o próprio ou a própria chefe. Já vou apresentar para vocês as nossas convidadas. Geralmente eu apresento o currículo, mas o da Isabela Rastrello eu vou deixar criar um suspense. Ela vai contar já já para a gente em que ramo que ela empreende. Já vou adiantar isso, ela é empreendedora. Da Gabriela Wittenberg, colega já, amiga minha entrevistada, eu vou apresentar para vocês. Economista, fundadora de uma comunidade de finanças para empreendedoras, é especialista em negócios lucrativos e com um propósito para mulheres. É criadora de mentoria com metodologia que dá autonomia e oferece repertório estratégico para mulheres construírem uma empresa lucrativa e duradoura. É mestre em economia e especialista em finanças. Gabriela, Isabela, sejam muito bem-vindas. Quase rimando, Gabriela, Isabela. Vou adiantar que também não é dupla sertaneja, não, né? Não. Empreende em outro ramo. É o seguinte, nós vamos explorar agora os desafios e as vantagens, né, daquilo que muita gente chama de empreendedorismo. Isabel, deixa esse suspense com o pessoal. Vou passar para a Gabriela agora, porque a Gabriela ela fez aquela transição que muita gente faz. Começa no tradicional CLT, que muita gente começa, ou seja, trabalhando numa empresa, trabalhando para alguém, e depois passou a conduzir o próprio negócio. Queria que você compartilhasse para a gente como que foi esse processo para você, e bem-vindo ao Vitar Podcast. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu vejo que essa transição, vocês que vão estar aí na faculdade, muito em breve, ou já estão, né? Quando a gente vai sair da faculdade, a faculdade ela é algo muito importante, que ela te traz uma visão abrangente sobre a vida, uma visão reflexiva sobre as coisas. Mas quando você vai sair, o mercado de trabalho ele é muito prático, né? E assim, hoje a amplitude ela é ainda maior com a internet, com todos os canais que a gente tem aí. Então, vou contar um pouquinho da minha experiência. Quando eu saí da faculdade, eu entrei direto no mestrado, mas muito como, sendo bem sincera, como assim, um caminho possível. Não é que era assim, o caminho que eu escolhi, um plano. Porque assim, eu falei, como eu não sei o que fazer, fui fazer um mestrado. Hoje eu até penso, falo, nossa, se eu tivesse ido para o mercado e fizesse um mestrado mais aplicado, poderia, assim, ter um valor ainda maior. Mas foi incrível, o meu mestrado, assim, foi focado em inovação. E aí, quando eu saí, eu entrei na John Deere, que é uma multinacional, que me trouxe uma bagagem muito grande, eu falo de experiência. Uma coisa que eu quero muito que todo mundo entenda, eu tenho 39 anos, gente. Então, a gente passa por muitas coisas. E aí, enquanto jovem, a gente às vezes esquece o poder da jornada. E aí, assim, todo lugar que você estiver vai ser importante. Você vai conhecer pessoas importantes. Você vai entender sobre processos importantes, vai adquirir conhecimento, habilidades. Então, curta o processo. Você não começa no topo, você vai começar aqui no patamar mais baixo para realmente aprender, conhecer. Então, esse processo ele é muito rico. Então, a John Deere, depois eu fui para uma pós-startup, que era a Geocítano também, que era uma empresa muito inovadora. Foram empresas importantíssimas, assim, na minha jornada. Só que eu fiz um processo de coaching, quando eu estava na Geociclo, eu sentia que eu precisava dar mais, eu precisava dar vida a novos projetos, eu sentia que eu tinha capacidade de ir muito além do que eu estava ali dando, porque acaba que, quando você está no CLT, você desenvolve um monte de coisa, eu participei de muitos projetos inovadores dentro dessas companhias, mas em alguns momentos você está ali limitado pelo seu papel. E aí eu sentia isso no meu coração. Então foi quando eu decidi empreender e abrir a minha primeira empresa, que nem foi a Simplifique, que hoje é voltado, né, para gestão financeira, empresa e estratégica de negócio, mas foi a WPERC, que era voltada para a educação corporativa. E foi muito legal essa experiência dessa primeira empresa, assim, eu desenvolvi uns projetos grandes para grandes empresas, como, por exemplo, a Unimed. Mas, assim, eu tive que entrar num mundo, assim, é desafiador, porque qual que era a minha maior insegurança? Você vem aqui de uma renda que pinga ali todos os meses, né? Estável, né?
confortável e onde você tem um time inteiro, você pode trocar, você pode. Inclusive, a gente tem essa mania de, meu chefe. Quando você começa a empreender, o seu chefe é você, você depende de você, tudo é você. Então, isso é intenso, é desafiador. A gente vai falar aqui de habilidades, mas assim, então foi um bom que, porque a gente às vezes empreende querendo flexibilidade da vida nos nossos projetos, mas aí vem com isso os desafios, né? E é onde a gente precisa se profissionalizar, se melhorar ao longo do caminho. Então, assim, o primeiro passo foi esse. Eu achei muito legal isso que você falou sobre a importância das experiências que você teve nas empresas para depois seguir para o seu próprio negócio. A experiência que isso te deu, a bagagem que isso te deu, que é muito importante durante esse processo, como você falou. Eu imagino que seja a oportunidade que muitos dos jovens, as jovens que estão nos acompanhando, também estão tendo. Agora, Isabela, acho que já criei suspense demais. Vamos revelar então em que ramo que você empreende e como você começou esse negócio, pode ser? De- Então, eu sou maquiadora profissional, ministro curso de maquiagem profissional e automaquiagem. Então, gente, quando eu comecei, eu trabalhava em CLT, né? Eu trabalhava como assistente administrativo numa empresa. Bom, não foi vamos falar assim, não foi tão legal o curso da Gabi, porém tive uma experiência ruim na empresa que eu trabalhava. E virou uma chave na minha cabeça que eu falei, quer saber? Eu não preciso disso. Eu mesmo vou trabalhar para mim mesma. E foi onde eu vi um anúncio no Facebook, em 2015, de uma pessoa ministrando curso profissional. Aqui, em Uberlândia, existem várias instituições que trabalham com esse tipo de segmento, né, profissional, mas não é uma coisa que brilhava nos meus olhos. Eu queria uma coisa um pouco mais particular. E aqui em Uberlândia, na época, eu achei uma pessoa que ministrava esse tipo de curso, e eu fui atrás dele. E no meu primeiro dia de curso, eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu dei muita sorte, porque foi assim, não era uma coisa que eu buscava, que eu amava, que eu falava assim, eu vou ser maquiadora. Mas eu tive muita sorte de, no meu primeiro impulso de ir para alguma coisa, eu consegui achar o que eu gostava. E tô aí, já vai fazer 10 anos, graças a Deus. E é uma área que eu amo muito. E, gente, compensa demais trabalhar por conta, viu? Acho que a gente adquiriu muita autonomia, tem que ter muita disciplina. E é isso, gente. Eu quero saber de vocês as habilidades que vocês desenvolveram para conseguir tocar esse negócio adiante. Antes, quero informar para vocês alguns dados, porque de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ano passado a posição ocupada no Brasil foi de 103 milhões de pessoas aí, ou seja, são 103 milhões de pessoas que estão trabalhando. Desse total, o número de trabalhadores por conta própria chegou a 26 milhões. Cerca de 25%. Já parou para pensar que uma em cada 4 pessoas que estão trabalhando, que geralmente você conversa, é dona ou dono do próprio negócio? Pois é, uma realidade que faz parte aqui já, enfim, que esses contextos. De acordo ainda com o retrato do empreendedorismo no Brasil, realizado pelo Sebrae, que é um órgão aí que apoia principalmente micro, pequenos empreendedores, os setores com maior presença desses empreendedores estão a alimentação, estética e vestiário, pela baixa necessidade de capital inicial e alta demanda. Quando a gente olha para o início da vida empreendedora de muitas pessoas, geralmente é essa a realidade. Um investimento um pouquinho menor, mas com algo que as pessoas procuram. Foi isso que vocês identificaram, Gabi? Você identificou isso quando foi começar o teu negócio? Olha, na verdade, eu sempre penso o seguinte, esse dado, ele traz uma questão importante, que é assim, aqui no Brasil, muitas pessoas empreendem por necessidade. Então, tô desempregado, vou empreender. É, não tô gostando desse trabalho, vou empreender. Às vezes, assim, tô ganhando muito pouco, deixa eu ver se eu ganho um pouquinho mais aqui. Mas as pessoas esquecem que, quando você vai pensar numa empresa, você precisa ter 3 coisas que eu acho que poderia falar algumas outras que a gente vai falar aqui ao longo do caminho. Mas acho que a gente precisa ter uma visão de longo prazo. Então, acho que isso me ajudou muito, que é o quê? Assim, o que que eu quero para essa empresa daqui 10, daqui 30, daqui 50 anos? A gente não tem essa visão de longo prazo, de pensar num modelo de negócio
que realmente, assim, a gente que exista demanda, que a gente se diferencie no mercado, que a gente possa aí ter uma longevidade nessa empresa. Até porque isso vai refletir na própria vida pessoal desse empreendedor, né? Então, assim, é fundamental. Você tem que, assim, eu falo que você tem que amar o que você faz. Isso não significa que você só vai fazer o que você gosta. Existem 1 milhão de coisas que você vai fazer que você não gosta, que é burocrático, que vai depender de você. Mas você precisa amar aquilo, que precisa existir um propósito, uma proposta de valor muito clara. O que você vai gerar de transformação? Mesmo com roupa, com estética, o que você vai proporcionar para essa pessoa, assim, autoestima, o que você vai levar para ela, Não né? é só o serviço, né? É uma experiência. É assim que você se sente, Daka? Sim, com certeza. Principalmente na área da maquiagem, porque a gente trabalha nos sonhos. Não é só uma maquiagem, não é só um penteado, é sonho. Principalmente naquele dia de noiva, da pessoa. É aquela imagem, aquela experiência, aquele tipo de atendimento. Então, isso é tudo muito importante. Então, são experiências mesmos e criatividade também. Ô, Isabela, quando você decidiu empreender, qual caminho que você fez? Até porque a Gabriela citou essa questão burocrática do empreendedorismo, né? Quais apoios que você teve? Qual caminho que você adotou? Isso é muito importante porque a gente tem que se guiar de acordo com a lei, né? Então, sim, a gente tem que abrir uma lei, tem que estar em dia com a receita, tem que conseguir tributações e tudo mais, para você andar de caminho com certo. Eu vou aproveitar a presença da Gabriela aqui e queria que você contasse pra gente, então, Gabi, explica pro pessoal o que é a MEI, qual que é a importância dela hoje para a economia brasileira. Então, quando você vai abrir um negócio, você tem que pensar assim: você tem um ente separado, uma pessoa, vamos pensar assim, uma pessoa separada da sua pessoa física, né? Você é a pessoa física, você tem uma empresa. E para isso, você tem que formalizar essa empresa. Se você não formaliza essa empresa, de novo, você está na informalidade. Quantos por cento desses 20%, 25% estão na informalidade? Então, primeira coisa, você ter um CNPJ, você está criando, de fato, uma empresa. E aí, separar isso da sua pessoa física é um ponto muito importante. O MEI, ele facilitou esse processo de formalização, porque ele é uma forma barata de você formalizar a sua empresa, estar em dia com o governo, né, pagando ali uma taxa pequena de imposto que vai viabilizar a sua atividade, especialmente no início, porque ele é de acordo com um certo nível de faturamento. Esqueci agora o nível de faturamento, mas assim, você vai ter aí um tempo bom para você maturar o seu negócio, testar a sua proposta de valor, desenvolver, que a gente estava falando aqui da parte de visão, mas desenvolver sua parte estratégica de gestão, de gerir melhor seu negócio para transformar ele num negócio mais lucrativo, ganhar visibilidade, trazer, que aí entra também, além do CNPJ, você pensar em você enquanto marca. Porque outra coisa que eu vejo, por exemplo, eu estou num processo de registro da minha marca. Isso dá uma sensação tão gostosa, assim, de falar, segurança de que eu estou trabalhando uma marca, ninguém vai chegar lá no futuro e vai falar assim, essa marca é minha, você não pode usar. Meu Deus, trabalhei ao longo de anos para ganhar visibilidade, né? Porque a minha ideia é no futuro também ter um app com a minha marca. Então, assim, a gente pensar na marca enquanto como que eu vou fortalecer essa marca, né? E para isso você precisa primeiro de um CNPJ. Você precisa primeiro, de fato, formalizar a sua empresa e pensar numa marca que vai te trazer essa visibilidade de longo prazo, né? Eu imagino que seja um dos desafios de quem empreende. Isabela, para você, qual que é a maior dificuldade hoje que você tem na hora de organizar tudo isso? A maior dificuldade, às vezes, é em separar o dinheiro da empresa com o pessoal. Isso, para mim, eu acho que é uma dificuldade, eu acho que uma das maiores, né, que o empreendedor tem. E é complicado essa parte, porque, principalmente o meu, porque eu trabalho realmente em casa. Então acaba que uma hora ou outra você acaba pegando dinheiro ali que não era e paga outra coisa. Então acho que a maior dificuldade do empreendedor é de separar as suas finanças, né? Suas finanças pro trabalho e pessoal. Gabriela, esse é o relato que muitos dão, né, ao longo dessa trajetória. Quais são as alternativas? Aproveitar esse encontro, a gente já faz até uma consultoria.
Essa questão da separação, ela é fundamental para a saúde do negócio. Por quê? O seu interesse enquanto pessoa física, ele é diferente da sua pessoa jurídica. De novo, a gente está pensando numa pessoa jurídica, uma empresa que quer crescer, quer voar. Então, o que a gente tem que pensar? Você, enquanto empreendedora, você precisa de um salário. O que é esse salário? Um pro amor. E aí ele falou, mas Gabi, mas eu não sei, porque mês que vem, cada mês eu faturo uma coisa. Só que aí que tá. Esse é o ponto. Por exemplo, se você tá numa grande empresa, o que você vai falar? Peraí, qual que é o meu ponto de equilíbrio? O que significa isso? Qual é minha meta de faturamento que eu preciso faturar no mês seguinte para equilibrar aqui as minhas contas? Ou seja, para realmente, às vezes aqui no ponto de equilíbrio você não vai lucrar nada ainda, mas para pagar suas despesas, incluindo o seu prolabore. Ah, Gabi, então tá, eu preciso faturar aqui R$ 10.000 para pagar um prolabore de R$ 2.000. O que é esse prolabore? É seu salário. Seu salário é para você viver e organizar a sua vida financeira da sua pessoa física. Você tem que ter um plano, um orçamento muito bem estruturado e viver de acordo com ele. Aí tá, depois que você pagou todas as despesas, incluindo o seu prolabore, lá no final existe o quê? O lucro da sua empresa. Porque a ideia não é só pagar a conta. A ideia é você lucrar. Aí, quando você tem um lucro, o que eu faço com esse lucro? Esse lucro é meu? Sou dona? Não. O lucro, ele pode ser distribuído de 3 formas. Ele pode ser distribuído para os sócios. Ele deve ser reinvestido na sua empresa, porque uma empresa sem reinvestimento, ela não cresce. E ele precisa formar a reserva, a rota da previsibilidade das empresas. O que é isso? Caixa. Por que as empresas morrem nos 3 primeiros meses? Falta de caixa. O maior problema é a falta de caixa. Por quê? A falta de previsibilidade não está nas vendas, está na sua falta de caixa. Por quê? Você sempre está ali, trabalhando agora para pagar o mês seguinte. E assim, sempre com a corda no pescoço. Então, se você for com uma reserva, segurança da sua empresa, um caixa, que vai te permitir, assim, trabalhar com tranquilidade. Ah, não estou vendendo, vou fazer uma campanha, vou fazer um evento. Você tem caixa. Para pensar essa ação, para né? pensar, para estruturar uma ação, vender mais, fazer parceria. Por quê? Porque você tem caixa. Ah, vou investir mais em tráfego, que é na internet, né? Vou patrocinar. Você não tem caixa, você fala, nossa, como que eu vou investir? Como é que eu vou fazer? Então, no início da empresa, o que eu indico? Defina o prolabore, zero distribuição de lucro, reinvista 25% no seu negócio e 75% para a função de caixa, porque isso vai te trazer tranquilidade, primeiro uma empresa rica, depois você enriquece. Olha aí, pode ser que seja muito diferente esse salário, esse prolabore da receita nesse início, mas é importante para que essa empresa dure. Com certeza. Então, assim, você tendo um salário, primeiro, você trabalharia para alguém de graça? Não. É para você mesmo. Então, as pessoas falam assim, não tem como eu ter um salário agora. Gente, você está trabalhando na sua empresa, você precisa ter um salário. E você precisa ter uma organização financeira para viver com isso. E aí, acho que uma estratégia, assim, muito importante é você pensar o seguinte. Igual eu tô falando, uma empresa rica primeiro. Por quê? Porque depois formou seu caixa de 12 meses aí de custo da sua empresa, você vai começar além do seu prolabore, às vezes você pode aumentar seu prolabore, né, entendendo ali que você passou por um outro estágio de amadurecimento do seu negócio, mas você pode começar a distribuir lucro a cada mês, a cada trimestre, vai dependendo, isso vai evoluindo, né? E fora que você vai construindo uma marca forte, você vai tendo recurso para reinvestir. Mas, Gabi, quanto que eu vou viver com R$ 2.000? É muito pouco. O que eu costumo dizer? O custo fixo da nossa pessoa física, ele é o que mais engessa o nosso orçamento. Que eu falo assim, moradia, carro, escola, você vai pagar ali um monte de coisa que você já começa o mês assim, nossa. Então, tenta encaixar dentro do seu orçamento esse custo fixo em
50%. Porque aí você vai conseguir ter flexibilidade. Ai, mas eu tenho que cortar o café? Não indico. Porque, gente, se você não puder tomar um café com amigo, é porque você tá assim, muito. Aí sua mente, ela começa. Dinheiro é muito comportamental, né? Você começa a falar, nossa, não tem dinheiro pra nada. Então, assim, flexibiliza esse orçamento, tenta reduzir o seu custo fixo, gerar harmonia ali para encaixar, para você sim destinar 30% aqui para suas despesas variáveis, para você sair para o lazer, para o autocuidado, e para você ter ali uma 20%, eu tô falando aqui referências, tá? Mas 20% para você formar também a sua reserva na pessoa física. Ah, reserva primeiro de curto prazo, uma reserva de segurança ali para você não ter preocupação, né? Se tiver um previsto, mas também reserva de longo prazo. Depois que você formar essa reserva, aí você já vai pensar, nossa, no longo prazo que você tem tempo a seu favor. Os jovens têm o tempo ao favor. Então, por exemplo, você coloca R$ 100 todos os meses, a partir de agora, daqui 50 anos, isso com juros compostos, vai formar aí uma reserva de. Eu teria que fazer aqui, mas uma reserva muito interessante para você. Uma aposentadoria, praticamente, né? Aposentadoria, exato. E é uma palavrinha que hoje machuca, né? Porque hoje a gente não sabe como é que vai ser desse período. Muitas pessoas adotam até a própria aposentadoria privada. Para um empreendedor, qual que seria essa alternativa, aproveitando que você citou nesse assunto? Com relação à aposentadoria, eu penso assim, é até uma Sei que oportunidade. parece longe, né? Mas a realidade é... Não, eu acho que a gente sempre tem que pensar o que é sustentabilidade. Vamos pensar no conceito de sustentabilidade, você pensar no presente sem esquecer do futuro. Então, isso é um conceito que é aplicável em tudo na vida. Se a gente é irresponsável com o presente, a gente, no futuro, pode ser que você dependa de outras pessoas e essas pessoas nem têm um recurso para te ajudar. Então, é importante a gente pensar no futuro. Claro que sem esquecer do presente, dessa qualidade que a gente quer viver, a gente quer. Eu sou muito a favor também da gente ter qualidade, né? Mas, o que eu vejo? O INSS, ele tem seus desafios, né? Então, assim, por quê? Porque o jovem está mais desacreditado no INSS por conta do teste na conta pública, né? Então, assim, hoje todo mundo está ali e também é uma aposentadoria mal remunerada, existe um teto. Né? Então, se você forma patrimônio, eu acho que o importante é você unir forças. Então, assim, põe aqui como empreendedor, começa, põe um prolabore mínimo. Porque aí você vai ter ali um INSS mínimo, um FGTS também mínimo, que também é uma reserva de emergência mal remunerada, e tenta aliar com investimentos privados. Então, aqui tem a previdência privada, que é interessante, não é o, eu diria, o investimento com a remuneração mais alta. Mas ele é interessante porque ele chega ao menor custo de imposto de renda. Então, ele chega à tabela regressiva a 10%, então ele chega ao menor custo. E fora que, enquanto aposentadoria, ele cumpre um papel muito importante porque ele não passa por inventário. Então, diferente de se você tiver dinheiro em outros investimentos, esse dinheiro vai para inventário. Então, você tem que pagar no imposto para passar para os herdeiros, tá, gente? Isso é tão lá. Então, assim, a previdência não. A previdência é liquidez imediata. As pessoas já conseguem pegar ali e resolver, inclusive, o restante da distribuição dos bens, né? Então, é interessante, mas é interessante também, tem outro papel que eu gosto muito, que é o IPCA+, que é o Tesouro Nacional, que blinda o seu patrimônio da inflação. Por quê? A inflação... O que acontece, gente? Vocês iam no supermercado, vocês compravam aí com R$ 10 bastante coisa. Hoje já não é assim. O que é isso? Tá perdendo Talvez não valor. nenhuma coisa na hora 10. Exato, tá perdendo valor o seu dinheiro. Sim. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente vai investir no longo prazo? A gente tem que pensar em blindar o nosso patrimônio da inflação. Então, o Tesouro IPCA+, é uma alternativa também muito legal de vocês pensarem no longo prazo, porque ele te dá juros mais inflação. Então, isso é muito interessante para algum prazo também.
ficou curioso por algum tema, eu sugiro para você acompanhar o nosso canal do Bitar Podcast, porque muitos deles que a Gabi citou já foram assuntos do nosso podcast. A gente está nas principais plataformas de áudio, também no nosso canal você pode conferir esses outros temas. Mas, Gabi, eu tenho certeza que nós abrimos algumas pastinhas aqui que a gente vai ter que resolver em alguns outros podcasts. Já te convido a voltar, viu? Uma delas foi as redes sociais, a importância delas para os empreendedores. Isabela, como que é a tua relação hoje no teu negócio com as redes sociais? É a mais importante, com certeza, até porque é através dela, né? A minha vitrine. E eu digo que é a mais importante porque é de lá que as minhas clientes vêm, é de lá que eu consigo captar também clientes. E para mim é a mais importante, com certeza, além do boca a boca também, né, Sim. com clientes e tudo mais, mas é a mais importante hoje em dia. Para mim, pelo menos no meu segmento, é a mais importante. É porque seu segmento é extremamente visual, né? As pessoas querem ter essa diferença. Quando você percebeu essa importância das redes sociais no teu negócio? A partir do momento que a gente começa a postar sempre, tipo assim, quando eu gosto de usar com os meus alunos, quem não é visto não vai lembrar. Então, quando a gente tem muito conteúdo para apresentar, quando a gente tem bastante técnicas para mostrar, isso acaba atraindo as pessoas, porque é onde o cliente vê o meu portfólio, né, as fotos das técnicas e tudo mais. E qual a estratégia que você tem utilizado? É através dos stories, publicações? Já utilizou o tráfego pago também para tentar atrair mais clientes? Como que funciona para você? Eu utilizo, que eu acho que não só eu, mas eu acho que a maioria dos maquiadores aqui da cidade, a gente utiliza um meio que não é barato, porém eu sinto que ele é muito rentável. Que a gente traz, né, modelos de fora. A gente tem muitos modelos aqui em Uberlândia Comer, para deixarmos bem claro. E a gente trabalha, né, com alguma técnica atual do mercado. E depois a gente trabalha também a questão do visual, né, que é o vídeo mais viral, que está no TikTok, no Instagram e tudo mais. E depois a gente paga o patrocinado do Instagram. Eu acho que isso tá trazendo muito os clientes pra gente. Então eu utilizo desse meio, sempre. Praticamente todo mês 2 modelos por mês. E a gente vai dando clientes desse Como se fosse um investimento. É um investimento, correto? Gabi, o que dá para falar então sobre essa relação do empreendedorismo com as redes sociais? Eu imagino que a digitalização pode ter sido um processo muito desafiador para alguns empreendedores, principalmente antes da pandemia, né? Que durante aquele processo de pandemia, muitas pessoas tiveram que acelerar a digitalização do próprio negócio. O que dá para falar desse aprendizado que muitas pessoas tiveram dentro desse processo de digitalização? Olha, eu acredito muito que, além da vitrine, as redes sociais, elas são um amplificador da sua marca. Então, assim, a possibilidade de você acessar novas pessoas, ela se torna infinita. Então, assim, Para codificar, né? de fato, é uma forma muito interessante de você fazer marketing. Porque o marketing ele é feito de várias formas. Existe o marketing no outdoor, você pode ter diversos canais de venda, você pode ter o seu site, o seu e-commerce, você pode estar no marketplace, né? Que é a gente tem vários, vocês sabem, não vou falar o nome, mas assim, você pode estar no marketplace, mas assim, as redes sociais, elas trazem essa visibilidade para a marca, e que é muito interessante. E aí, eu fico pensando assim, eu acho que você usar isso de forma inteligente, acessando aí, entendendo o seu público, conversando com ele, gerando desejo pelo que você faz, também pela sua marca, né? Entendendo as suas dores. Porque, assim, às vezes a gente fica com vergonha, que é uma das habilidades importantíssimas. A gente tem que aprender a vender. A gente tem que saber quais são os nossos diferenciais e conseguir comunicar isso todos os dias. E a rede social, ela vai te ajudar a amplificar os seus valores, os seus diferenciais, a levar isso para o mundo, a falar o que é o propósito da sua marca. Então, isso é muito legal. Então, você conseguir ver isso e dar voz
ecoar sua voz por meio das redes, ecoar a voz da sua marca por meio das redes vai trazer resultados, né, importantes. Claro, uma coisa que é fundamental entender, porque assim, a gente está numa geração que assim, existem algumas pessoas que têm que ir bom muito rápido, né? Que é assim, aquela coisa estrondosa de milhões. Então, assim, eu queria muito que vocês entendessem que é um processo, é uma construção. Eu comecei em 2020, e assim, o ano passado eu fiz um investimento altíssimo em mentorias do marketing digital, e assim, é uma construção, não é do dia para a noite, você vai, como você disse, né? Você vai pondo tijolinho por tijolinho, assim, construindo o que é a sua marca na cabeça do seu cliente. Então, é uma construção e tem uma curva de maturação. Então, não é aquela coisa, pôs imediato. Não. E outra coisa, você vai aprimorando a forma como você faz conteúdo, você vai aprimorando a sua marca, lapidando a sua marca, criando uma identidade visual. Então, assim, é uma construção, né? Isa, você pode até falar assim, do seu processo também com relação a isso. Eu acho que Quando começou e hoje, como é que tá? Nossa, quando começou, a gente tinha, né? Tinha a rede social, porém não era daquele jeito. Eu acho que era uma questão mais boca a boca. E esse processo de rede social, eu acho que ele foi interessantíssimo para a gente que está no segmento da beleza, porque a identidade visual é o que chama o cliente para a gente. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho, quando o cliente chega para mim e me mostra a maquiagem do meu portfólio, falando assim, eu vi essa maquiagem aqui, é o meu estilo. Gente, isso não tem preço, é a melhor coisa do mundo. Então, antigamente a gente não tinha vamos falar, esse investimento que hoje é feito. Antigamente era uma coisa um pouco mais crua, é uma coisa assim, eu vou ali, faço e vou postar e vou esperar o melhor. Vou esperar que ele me traga alguma coisa. Mas hoje a gente tem essa capacidade de investimento, né? E no Instagram ou outras coisas proporcionam para a gente, que eu acho que ajudam a gente nessa capacitação de cliente, sabe? E, João, eu queria só comentar uma coisa, baseado nisso que a Isa falou, que eu acabei de ler também numa revista da Exame, trazendo o seguinte, uma tendência, e também estava no e-book também da Nuvem Shopping, que é um e-commerce muito conhecido, assim, uma plataforma, né? Que eles trouxeram? Que, assim, a tendência também é mesclar o online com o offline. Por quê? Porque ao mesmo tempo que teve esse boom e que não é irreversível, as pessoas também estão um pouco cansadas de estar só ali no online, só no feed. Então, assim, igual a gente falou, as pessoas vão querer estar no presencial, no evento. Elas vão querer voltar a ler uma revista física. Elas vão querer voltar a ter contato com as pessoas. Assim, cada vez. Isso vai ser uma tendência, de novo. Então, assim, a gente não esquecer, igual você trouxe a questão da indicação. Até o ano passado, eu tinha ido para o digital, aí depois eu foquei muito nas indicações, funcionou muito. Então, assim, só porque como os jovens são muito antenados e estão ali no digital, então, assim, para não esquecer que o offline, ele é importante também. Sem um network, fazer networking, você poder estar num evento, poder ir numa palestra, conversar. Eu tô na academia, o que você faz? Como é que você... Aí eu já vendo uma mentoria, eu já vendo uma mentoria ali, entendeu? Não, mas me conta mais. Nossa, e eu posso te ajudar dessa forma, e a gente vai conversando, e a escutativa, que é outra habilidade, que é a empatia, de escutar mesmo. Qual que é a dor? O que você tá passando? Nossa, no meu método eu consigo te ajudar. Então, assim, é muito legal essa questão do offline. E as marcas estão fazendo isso cada vez mais, de trazer, tipo assim, se a pessoa me reconhecer na rua, eu vou dar um voucher de cashback. E marcas grandes. Então, assim, o offline, ele é importante também. Eu queria muito que a gente terminasse o episódio de hoje falando sobre essas habilidades, que eu tenho certeza que vai ser uma sementinha que vocês vão deixar para quem está nos acompanhando. Mas antes, uma palavrinha super importante, que é uma coisa diferente na história de vocês, mas que ao longo dessa trajetória ela acaba sendo importante também.
capacitação. Gabriela optou pelo mestrado antes de seguir para essa área de empreendedorismo, mas a todo tempo vocês perceberam que ela fala sobre mentoria, coaching, esses cursos que você realizou. Já a Isabela, ela começou já com o curso, então foi a opção que você tomou. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que vocês separam tempo e investimento, né, recurso para fazer essa capacitação. Gabriela, como foi importante para você esse processo de se capacitar para o Isso Empreendedor? Olha, eu costumo dizer que ele é fundamental. A cada passo que eu quero dar, eu entendo que eu preciso estar com pessoas melhores do que eu para eu dar esse passo. Então, assim, eu queria muito reforçar, porque eu fiz essa reflexão, a faculdade, de novo, ela abre o leque, ela traz amplitude reflexiva. Só que aí depois você vem para a parte prática. Eu me especializei em finanças. Então, eu fiz uma especialização em finanças que foi muito importante para mim, especialmente quando eu estava na época corporativa, mas que depois veio reverberando no meu método, em tudo que eu faço hoje. E aí, ao longo da minha jornada empreendedora, eu acho assim, na verdade, eu costumo dizer, até com relação a finanças, as pessoas falam, não tem tempo para planejar meu negócio. Gente, quando você sai do operacional e vai para a cadeira do estratégico, você consegue salvar tempo, você consegue ver muito mais oportunidades, você consegue ter clareza dos caminhos. Então, se você não destina um tempo de qualidade para gerir o seu negócio, você não consegue avançar. Para os estudos é a mesma coisa. Então, eu entendi isso muito, assim, rápido no meu negócio. Isso é muito importante. Você dedicar um tempo de qualidade para se qualificar. E entendendo que é assim, ó, o empreendedorismo. Estou entendendo assim, nossa, o que eu preciso melhorar? Nossa, eu não estou faturando. Então, você precisa aprender a vender. Vai fazer um curso. Ah, eu não tô conseguindo ver para onde está indo o dinheiro. Você precisa entender como se tornar um gestor do seu negócio e ocupar a cadeira estratégica do seu negócio. Ah, eu não estou conseguindo precificar da maneira correta. Eu preciso melhorar minha técnica. Então, eu vou lá, vou me qualificar, vou dedicar tempo de qualidade. Então, foi dessa forma. Eu fui entendendo ali, porque quando você faz uma matriz SWOT, que é forças e fraquezas, as fraquezas não é para diminuir a gente, mas é para a gente entender que a gente precisa melhorar para a gente perpetuar o mercado, para a gente ter uma empresa que vai durar anos. Então foi isso, eu fui entendendo ali o que eu precisava melhorar e a cada vez que eu precisava dar um passo, eu ia e buscava uma ajuda especializada, um curso, um treinamento, sempre participando de palestras, de congresso. Isso para mim assim, é fundamental. E existe um conhecimento que é muito acessível, que é, gente, de leitura. As pessoas passaram por tantas coisas ao longo do caminho e compilavam ali num livro. Então, assim, a leitura, em vez de, às vezes, estar ali falar, não tem tempo, mas você tá ali no feed, rolando no seu feed. Gente, Então, sim. Então, em vez Se organizar. falar, em vez de olhar o feed, você vai ler 5 páginas do livro. Então, isso é, assim, transformador. E é para você, né? Acho que é uma coisa que a gente ganha, né? Exato. Nessa disciplina. Isabela, como foi para você, então? Desde que você começou a fazer esse curso, tenho certeza que você não parou, né? Até Não. porque o teu ramo, o tempo todo se... Eu ia falar que eu ia fazer das palavras dela usar as minhas. Gente, eu acho que em todo segmento você tem que se aperfeiçoar, você tem que se adequar ao mercado. E desde quando eu comecei a ministrar curso, eu sempre falei para meus alunos, gente, não para de estudar, não para de se aperfeiçoar, vê técnicas novas, que isso vai trazer o cliente para você. Então, sim, tem que se aperfeiçoar, tem que se qualificar, tentar ver com relação ao disco, será que eu estou gerindo isso aqui certinho? Então, faço das palavras as minhas, é isso mesmo. A gente tem que se adequar ao mercado mesmo. E eu queria só concluir, assim, que eu acho que a gente desenvolver essa parte de conhecimento, de estratégia, muito aliado também à parte de execução, porque, assim, esse é um fator que paralisa muitos empreendedores. Então, assim, ter estratégia, né, você conseguir ter essa visão de longo prazo e aliar isso à execução. E aí, a execução é uma coisa de cada vez. A gente tem essa mania de ser multifuncional, coisa de cada vez. Dá um passo. Ah, então eu vou desenvolver esse projeto agora.
vai dando os passos e vai evoluindo. Até eu que não empreendo ainda, aprendi muito com vocês no Bitar Podcast de hoje. Queria já agradecer a disponibilidade de vocês compartilharem essas experiências. Tenho certeza que também teve uma troca aqui muito Com importante. certeza. Isabela vai sair daqui já com algumas ideias. Manda mensagem. Um pontado aí. Eu tenho certeza que a Gabriela também Sim. com esse relato. Eu queria que a gente terminasse deixando bem claro para o pessoal que está acompanhando quais seriam as habilidades que vocês destacariam para quem quer empreender hoje, mas com essa flexibilidade toda que vem aí pela frente. Eu penso que a pessoa ela precisa desenvolver resiliência, e quando eu falo resiliência emocional, que é realmente você se fortalecer enquanto pessoa, porque existem muitos desafios, e resiliência financeira. Por quê? Eu costumo dizer, se você está aqui na base da pirâmide, existe uma pirâmide de Hunter, depois vocês procuram ver, mas você está aqui só rodando na parte da sobrevivência, você nunca passa para o topo da pirâmide, que é se autorrealizar. Então, essa resiliência financeira eu falei do caixa, que é você fortalecer sua empresa financeiramente, também vai te permitir ali alçar voos maiores. Outra habilidade que eu acho importantíssima para todo empreendedor é a empatia, que a gente falou aqui, porque essa escutativa vai te ajudar a entender melhor seu cliente, seu público, gerar mais transformação. Então, a empatia ela é algo importante, você se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque você não quer só faturar, você quer transformar. A habilidade de vender, porque a gente tem esse medo de vender e a gente precisa aprender a vender. Porque sem vendas, claro que existem várias formas para você ter um negócio lucrativo, mas você precisa vender, você precisa faturar. Então, assim, muito importante a gente desenvolver, então, com isso, comunicação, formas de vender, entender quais canais, o que a gente gera de valor. E eu acho que, assim, vou trazer uma última, poderia falar um monte aqui, mas é o poder de execução. Eu acho que você entender, aliar conhecimento, estratégia e executar, isso te tira do lugar da onde você está. Porque se a gente acumula também conhecimento, mas não executa, você não evolui. Então, assim, o poder de execução é um poder muito importante para você, é uma habilidade importantíssima para você, nessa jornada aí, ter resultados significativos. Eu acho que uma das habilidades que a gente adquire, né, é a autonomia. Gerir seus horários certinho, criar suas próprias regras, a flexibilização de tempo para você mesmo. Eu acho que é uma das habilidades que vem com o empreendedorismo, sabe? Autonomia, responsabilidade, principalmente, tanto pessoal quanto financeira, eu acho que é uma das habilidades que vem. Eu acho que as habilidades que vocês destacaram são válidas para todos os momentos, enquanto estudante, enquanto funcionário CLT e principalmente para empreender também. Queria agradecer mais uma vez por vocês terem compartilhado isso junto com a gente. Queria convidá-los para voltar, então, combinado? Combinado. Muito prazer. obrigada. Valeu, Gabriela, Isabela, nossa dupla sertaneja de hoje, compartilhando as experiências. E vocês, a gente se encontra no próximo episódio. Obrigada.